Pronto. Queridas companheiras, boa noite. Boa noite a Boa todas, noite a sejam muito todas. bem-vindas. Olá, boa Mais noite. uma aula do nosso curso. Desliguem os microfones. Boa Daqui a pouco a noite. gente vai conversar com a nossa querida professora Denise. Muito bem, é uma alegria enorme reencontrar vocês nessa noite bonita de estudo, de companheirismo, não é? De trocas de saberes. E aí, depois vocês vão mostrando aí o livro que vocês estão fazendo, né? Lembram da nossa tarefa? Cada uma tem que fazer um livro em tecido, lembram? Cada aula faz uma página desse nosso livro. Cada aula, um aspecto diferente que a gente aprendeu na aula e vai registrando ali no nosso livro, não é? Livro de tecido, tá? E aí você pode enfeitar o livro do jeito que vocês quiserem. Muito bem, como a gente está construindo um livro, eu trouxe algo para vocês. Olha só, conseguem ver aqui? Olha só, eu trouxe luz. Olha que coisa linda. Eu desejo luz nos caminhos de vocês. Então, eu trouxe aqui a luz, ó, representada aqui por duas velas. Mas a luz a gente pode encontrar em diferentes lugares e em diferentes situações. E eu trouxe aqui, ó, essas duas velas para representar essa luz. E aí eu desejo luz nos caminhos de vocês. Quando a gente oferece, deseja, né, luz na vida da pessoa, a gente está desejando coisas boas, não é verdade? Quando a gente abraça alguém que a gente ama e a gente vai dizer muita luz nos seus caminhos. Então, a gente está desejando boas energias, não é? Para a trajetória de vida daquela pessoa. E a gente está desejando que na vida dessa pessoa só aconteça coisas boas, não é isso? Então, eu já inicio essa noite desejando muita luz para a vida de vocês e para a vida da Rede Solidária de Confecções que a gente está construindo. Mas a luz pode significar outras coisas também, não é? Por exemplo, a luz ajuda a iluminar, não é? Ajuda a iluminar os mais diferentes espaços. Quando cai a tardinha, das primeiras coisas que a gente faz é acender a luz para poder a gente conseguir se mover nos espaços, não é? Senão a gente vai cair em cima dos móveis, não é? Arrancar um chamboque no dedo, né? Quando bate em alguma coisa. E a luz ajuda a iluminar esses ambientes. Mas a luz também, ela nos ajuda a ter uma relação direta com o transcendente, não é? Todas as religiões e filosofias de vida vai tratar a luz como essa relação direta com a divindade, não é? Muitas religiões e filosofias vai dizer que a divindade ilumina os meus caminhos. Olha que coisa bacana sobre a luz, não é? A gente já deu aqui 3 sentidos para a luz. O primeiro
de desejar coisas boas para as pessoas, não é? O segundo, de iluminar os espaços para a gente se mover. E o terceiro sentido da luz que a gente está dando aqui é essa relação com o divino. Mas a luz pode nos ajudar a perceber outras coisas também. Quando a gente está numa situação difícil, que a gente vai falar com uma amiga, com um amigo, com um familiar, com uma pessoa que a gente tem confiança. E a pessoa ajuda a gente a pensar melhor. Então, a gente diz assim, amiga, amigo, nossa, como você é iluminado. Deu luz para eu entender esse problema e resolver. Isso já aconteceu com vocês? Mas pode ter também aquele momento que a gente está no grupo e a gente não sabe como cortar aquela calça, aquele vestido. Aí chega uma companheira e diz: Ah, eu sei como fazer, vamos aprender juntas. Aí ela corta o tecido, ensinando as outras companheiras. O que foi que ela fez? Ela deu luz, não foi? Ela alumiou aquele caminho que vocês estavam percorrendo juntas, não é não? Ela alumiou nossas mentes, né? Para a gente perceber como a gente pode fazer juntas. Uma sabia e partilhou o conhecimento ali. Então, ela alumiou, ela iluminou as nossas mentes para pensar melhor. Está vendo que coisa bacana da luz? Outro significado, não é? Da luz. Mas tem duas luzes muito grandes que nos protege e nos guia e que nos ajuda. A luz do sol e a luz da lua, não é? A gente nunca está sozinho. Durante o dia, o sol ilumina. E durante a noite, a lua e as estrelas iluminam. Vejam aí que poder, não é? 3 astros que vão ali cumprir o papel de iluminar nosso dia e nossa noite. Não é verdade? E a gente ainda tem aquela experiência com a luz de dizer assim: olha, aquela minha comadre, ela é muito sabida. Ou então a gente diz assim: menina, meu filho é tão sabido, minha filha é tão inteligente. A gente não costuma dizer isso, né? Nossa, está crescendo muito linda, muito inteligente, não é? E a gente vai dizer: é uma pessoa iluminada, não é? Porque esse sentido de iluminada, né, está relacionado à sensatez, né, à cautela, à sabedoria. Então, é uma pessoa iluminada. Olha quanta coisa interessante a luz traz para a vida da gente, não é? E às vezes a gente acende uma vela, como eu trouxe aqui uma vela para vocês, mas eu não posso acender, aí eu trouxe outra, que é uma vela que a gente pode acender com um botãozinho, não é? Então, a luz, ela tem múltiplos significados para a vida da gente, não é? Então, cada uma de vocês tem uma pessoa iluminada por perto, não tem? Aquela pessoa que escuta, aquela pessoa, né, que exerce ali aquele papel de lhe orientar, de lhe ajudar.
essa pessoa é uma pessoa iluminada. A gente diz isso, não diz? Ai, fulano é muito iluminada, eu gosto tanto de conversar com ela, não é? Então, a luz tem um papel muito importante na nossa vida. A gente está fazendo esse curso, então a gente pode pensar muitas coisas sobre a rede de confecção e a gente pode dizer: nossa, isso é uma luz no nosso caminho. O que, por exemplo, a gente poderia pensar? O que me veio na minha mente é a participação de vocês nesse curso, por exemplo, em todas as atividades da rede. Isso é uma luz para mim. O fortalecimento de cada associação, de cada cooperativa, de cada empreendimento que está aqui é uma luz. Se não fossem as associações e a participação de vocês, a rede não crescia. Então, a participação e os empreendimentos são luzes na nossa caminhada. A articulação com as instituições, a participação de várias instituições de apoio, a gente pode dizer que são luzes, né? Os nossos encontros, as nossas atividades, o nosso curso, são luzes na nossa vida. Cada encontro, cada aula, cada debate vai nos ajudando a entender mais ainda essa sociedade e nos ajudando a entender mais ainda como organizar a nossa rede. Então, isso também são luzes. E aí a gente tem, em cada mulher que constrói a rede, cada uma tem um talento. Sabem costurar, sabem bordar, não é? Vocês fazem coisas lindas. Isso são luzes na nossa caminhada. Então, veja que a luz, ela faz parte da nossa vida, não só para iluminar os espaços onde a gente se move, mas a luz faz parte da nossa vida para nos ajudar a entender o mundo, para nos ajudar a se organizar, para nos ajudar a nos entendermos, nos apoiarmos, nos acolhermos, nos amarmos, criar laços de afetividade e de amizade fortalecidos. Isso são luzes na nossa vida. Nós vamos assistir um vídeo para a gente perceber ali naquele vídeo a importância, uma pequena fração da importância da luz na nossa vida. Vamos lá? Para compartilhar, não é? Isso, querido, pode soltar o vídeo.
Viram aí? Era um serzinho que estava triste, sem energia, mas ganhou ali, ó, foi para pertinho da tomada e ganhou luz, né? Criou energia, vontade de viver. Desse jeito é a gente. Tem dias que a gente está acabrunhado, não é? Sem ânimo. Mas aí, como tem pessoas que são iluminadas no nosso caminho, essas pessoas vão dando a luz para a gente, não é? Vai ali nos animando. Então, que a gente possa ser luz na rede solidária de confecção, que a gente possa ser luz no nosso empreendimento de economia solidária, que a gente possa ser luz para sair coletivamente, enfrentar coletivamente os nossos problemas, que a gente possa ser luz para fortalecer essa rede, para organizar essa rede e para construir um futuro melhor e maravilhoso para todos nós. Que a nossa luz não se apague jamais. Então, eu iniciei essa aula desejando luz para vocês e eu retorno agora que essa luz se espalhe e chegue a cada uma de vocês. Então, eu convido a minha querida amiga e professora Denise para continuar a nossa aula, que tem por tema hoje colocando preço justo com coletividade. E para construir o preço coletivamente, a gente precisa de luz. Não é isso, Denise? Diga Muita luz, aí, boa Denise, qual é noite, a professora luz? Helena. A gente tem muita luz, muita iluminação, ser iluminadas, né? Para que a gente consiga realmente pensar tudo isso junto aos grupos. Cada uma de nós fazendo a sua partezinha aí, sendo uma luz junto com as outras, iluminando muitos e muitos caminhos também. Exatamente, querida. Sejamos luz. Grande abraço. Com você, Denise. Obrigada, Helena. Linda, linda reflexão e mística. Obrigada também. Obrigada, Helena. Fantástica a sua reflexão hoje. Muito obrigada. Muito acolhedora. Posso continuar aqui, Sandra? Olha, Denise, muito obrigada. Pronto, Muito boa bem-vinda, noite, como sempre. meninas, meninos e meninas, já estão vendo aí a minha Boa apresentação. noite. Boa noite. Deixa eu ver se vai Já aparecer sim, agora. professora. Deixa eu ver se vai dar certo. Está aparecendo o geral, com os slides na lateral. Para aí, parar, compartilhamento, deixa eu ver aqui. Hoje quem vai estar auxiliando mais vai ser Marcos, tá, Denise? Sim, obrigada. Deixa eu ver se vai aparecer. Marcos, tu fala para mim quando estiver aparecendo. Está aparecendo, Pro. Deixa eu ver agora está a tela, Pronto. a tela Vamos à cheia. apresentação. Tá, agora vai. Então, pronto, Marcos, aí qualquer coisa, então você fica no suporte comigo aí. Se tiver alguma coisa no chat, alguém que quiser fazer alguma pergunta e eu não ouvi, aí você me ajuda também, faz favor. Gente, obrigada, Marcos. Gente, a gente vai retomar um pouquinho da aula passada, porque é uma continuidade, e eu tinha falado para vocês, né, ver um pouquinho da apostila, já um pouquinho em casa também, para entender melhor. Eu acho bom a gente retomar um pouquinho a aula na página 69 da apostila. É bom que vocês acompanhem pela apostila, até para que vocês consigam também fazer anotações, também tirar as dúvidas. Então, peguem a apostila de vocês, coloquem do ladinho, se tiver uma calculadora ou celular também, né, que também é calculadora, ou lápis, borracha. É aula, né, meninas? Não deixa de ser uma aula, mas é uma aula para ser praticada junto aos grupos de vocês, tá? Então, assim, é muito importante, né, que vocês compreendam como é que se dá esse cálculo do custo de uma peça, tá bom? Então, assim, para a gente, são três pontos que a gente precisa
para calcular o custo de uma peça que a gente precisa entender. São três, vamos dizer assim, são três elementos, são três grandes grupos, né, que a gente precisa calcular separado, tá? Primeira questão, para calcular o custo de uma peça, a gente tem que realmente pegar aquela fichinha técnica de tudo que precisa para aquela peça e descrever realmente, olha, para essa saia precisa tanto de tal tecido, vai precisar de um zíper, né, vai precisar da linha, né, vai precisar de uma etiqueta, vai precisar da embalagem, então tudo isso são os materiais que são utilizados naquele produto, tá? Não podemos esquecer nunca também da etiqueta e da embalagem, que também é o custo para aquela peça que você também tem que colocar como custo, tá? E aí eu vim falando muito em todas as aulas, desde lá a partezinha de como controlar suas contas, para vocês colocarem, né, discriminando esses pagamentos desses materiais lá no fluxo de caixa, mas também já guardando todas essas notinhas sempre também, para que vocês saibam quanto que é aquele custo daquele tecido, por quanto foi comprado também aquela linha, aquele zíper, a etiqueta que colocaram, né, a embalagem também, qual o valor também de tudo isso. Então, primeiro, para calcular o custo de uma peça, primeiro precisa, então, listar esses materiais, depois de listar esses materiais, né, nós temos que calcular o tempo da produção. E aí é uma questão que eu acho que nem todas ainda se atentam disso, né, de realmente calcular quanto tempo que demorou para fazer aquele vestido, né, digamos que é um vestido bordado, então quanto tempo que demorou para cortar o vestido, para costurar esse vestido, vai ter um tempo X, né, e vai também ter um tempo para o bordado. Então, todo esse tempo é o tempo necessário para a produção. Isso a gente está falando de tempo, então a gente precisa, primeiro ponto, é saber todos os materiais para aquela peça, né, incluindo embalagem e etiquetas, e o segundo ponto é saber quanto tempo leva para produzir aquela peça, né, então realmente você tem que começar a anotar os tempos que demora para cada peça, porque se você tem você vai, mas é o mesmo molde de vestido, vai levar o mesmo tempo para costurar, mas muitas vezes a questão do bordado, dependendo o que é pedido, né, pode ser um bordado mais simples e mais complexo, então vai ter tempos diferentes também. Então não quer dizer que aquela peça sempre tem o mesmo tempo, então realmente vocês têm que tirar um tempinho, né, para calcular o tempo de produção daquela peça, tá? Então essa é a segunda questão para a gente poder calcular o custo do produto, tá? E lembrando sempre que vocês, como costureiras, artesãs, estão colocando a mão de obra de vocês, sim, né? Para aquele produto. Então, tem que ser contabilizado também como custo, tem que ser remunerado, tem que ser pago, né? Essa mão de obra que foi feito esse produto, tá? E aí tem um exemplo, né, aqui de como vocês vão, né, calcular o custo dessa mão de obra de vocês. Cada grupo vai ter que definir, por exemplo, quanto que vale, né, uma hora de mão de obra do trabalho de vocês, 18, 20 reais, 25, então vai depender de cada grupo. Eu calculei, falei isso na semana passada, pelo salário mínimo, que é 1.600, eu calculei por cima, 1.600 com décimo, férias, um terço de férias, não dá nem 10 reais a hora, né? Então, vocês são muito mais especializadas do que um salário mínimo, né? Então, aqui o grupo traz, então, como 18 reais a hora. Então, como é que se calcula isso? Se é 18 reais a hora, como é que você vai calcular esse custo sempre, né? Pega o valor da hora que vocês definiram, né? Que é paga, né? Para produzir aquela peça, e divide por 60 minutos. Então, vocês vão ter o quê? O valor por minuto, que seria 30 centavos, tá? Então, exemplo, né? Aqui dei um exemplo bem simplesinho também. Se um short simples leva 40 minutos para produzir, vocês levam 40 minutos para fazer um shorts, então não vai dar 18 reais, né? Porque 18 reais é para 60 minutos. Então, vocês pegam o quê? Os 40 minutos que levou e fazem vezes 0,30, que é 30 centavos. Então, o custo para produzir, né, para confeccionar aqueles shorts, vai ser de 12 reais por peça, tá? Então, aí já descobrimos qual o valor
então, da mão de obra que foi para produzir esses shorts, tá? Então, por isso essa importância de vocês saberem o tempo. Então, tem que ter duas variáveis. Saber qual o valor que vão remunerar a mão de obra por hora, e a segunda questão é saber quanto tempo demora para aquela peça, tá? Alguém tem dúvida em relação, entendeu direitinho essa questão da mão de obra? É muito importante que vocês compreendam. Entenderam? Querem fazer perguntas? Ninguém por aí no chat não, né, Marcos? Então, vamos continuar. Então, tá. Então, primeira questão é calcular os materiais que vão naquela peça, digamos, esses shorts, calcular quanto foi de mão de obra. E a terceira questão, que a maioria de vocês, quase tenho certeza, não calculam, são aqueles custos fixos que a gente falou, né? Para colocar isso nas peças, né? Calcular esse custo para colocar no custo da peça. O que são aqueles custos fixos que a gente chama, ou invisíveis? São aqueles custos que já falamos muito aqui, que são aqueles gastos que acontecem todo mês, independente ou não de ter a produção, que é água, luz, energia, botijão de gás, um lanchinho, né? O tempo que vocês levam para planejar, para correr atrás das compras, tudo isso, né? Vocês têm como custo fixo. A maioria dos empreendimentos, geralmente, não coloca isso como custo na peça, tá? Mas isso a gente vai aprender hoje, como é que a gente coloca esse custo mensal fixo também como custo da peça, tá? Por que isso? Porque, gente, todo e qualquer empreendimento, ele tem que colocar todos os custos, são aqueles custos que vão com materiais direto na peça, a mão de obra e mais aqueles gastos fixos de todo mês, que chama gastos custos fixos, né, ou custos invisíveis, que foi colocado aqui na apostila. Então, nós também temos que colocar isso também nas peças, tá? Professora, como é que se faz isso? E aí, a gente só consegue fazer isso se vocês têm um controle todo mês do fluxo de caixa. Tenho certeza que tem vários grupos aí, né, a maioria também, que já tem todo mês aquele fluxo de caixa, né, o caixinha que a gente chama, né, o caixa, e já sabe quanto que gasta todo mês, de água, luz, telefone, então já tem aquele gasto, né, todo mês, né, digamos que vai ter o contador uma vez por ano, né, que é mais esporádico, né, então como é que se faz para saber isso, tá? Soma-se só esses gastos fixos aí, né, todos esses gastos fixos que tem todo mês, durante os meses todos, tá? Que aí, por que, professora, somar os meses todos? Porque tem gastos, como o contador, só tem uma vez por ano. Pode ter um seguro, né, lá daquele local, que só tem uma vez por ano. Então, por isso que é importante você somar os 12 meses para saber uma média de quanto vocês gastam. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, dona Antônia. Pronto, então vamos lá. Como é que a gente calcula, tá? Esses custos aí, tá? Para a gente distribuir esses gastos fixos também nas peças. Então, nós temos que calcular o quê? Somar os gastos dos 12 meses por ano fixos, mas também saber quantas peças vocês venderam por mês, somar os 12 meses também. Porque qual é a lógica, gente? Eu vou pensar assim, ó. Se eu tenho esses gastos fixos, né, que acontece todo mês, alguns só umas vezes por ano, mas somando isso tudo, vai dar o que a gente gastou em 12 meses, eu tenho que fazer o quê? Pegar esses gastos fixos e dividir isso por todas as peças que foram vendidas por ano, tá? Então, aí a gente vai ter o custo por peça. Isso é feito o quê? Ah, professor, eu tenho que fazer isso todo mês? Não, gente. A gente faz isso cada 3 meses, ou quando aumenta muito os custos fixos também, tá? Para que a gente tenha uma noção de média desses gastos fixos por peça. Parece confuso, mas não tem nada de confuso, tá? É simplesmente pegar todos os gastos fixos que teve durante os 12 meses, somar isso. O qual é o mais difícil? Acho que a maioria dos grupos não anota, por exemplo, quantas peças vendeu naquele mês, né? Então, fica mais difícil para fazer essa média por ano. Mas o que vocês podem fazer de agora em diante, né? Quem não anota quantas peças vendeu, né? Por isso que é muito importante vocês colocarem no fluxo de caixa sempre, por exemplo, não só colocar que vendeu vestidos, né? Coloca assim, vendi 4 vestidos, vendi 10 bolsas. Por quê? Vocês ficam sabendo quantas peças vocês venderam naquele mês.
Se vocês não conseguem fazer isso agora, né, porque vocês não têm esses controles do que foi vendido mês a mês, nos últimos 12 meses, o que vocês podem fazer? De agora em diante, já fazer isso no fluxo de caixa quando for vendido, e aqui uns 3, 4 meses, vocês podem tentar fazer isso com 4 meses, pode ser também, tá? Da mesma maneira, soma-se todos os gastos fixos dos 4 meses e divide também isso, né, dos gastos fixos dos 4 meses pelo total de peças vendidas pelos 12 meses, tá? Aí a gente vai saber qual o custo indireto, né, o fixo por peça, tá? Vamos fazer aqui para a gente entender, tá? Lá na apostila, na página 71. É muito importante que vocês compreendam isso, tá? Como é que vocês acham o gasto, né, o custo, né, para colocar na peça daqueles gastos fixos? É isso que a gente está tentando descobrir agora, tá? Ok? Então, assim, eu achei bem legal também que nesse exemplo aqui da página 71, do grupo Retalhos Vivos, também estão colocando o quê, gente? Muitos de vocês no grupo, nos grupos de vocês, né, saem para comprar materiais, para negociar, né, compras diretas, vai entregar mercadoria, tudo isso também é um gasto que tem, né, direto aí com vocês, né? E aí isso também foi colocado aqui, nesse custo aqui, né, do custo fixo aqui, para colocar também na mercadoria. O que fizeram aqui também, tá? Calcularam aqui, né, que no ano fizeram 360 horas para planejamento, compra de material, entrega de produtos, organização do espaço, para o controle financeiro e reuniões, tá? Colocando R$18 a hora dessa pessoa que fez tudo isso, tá? Com essas 360 horas, por ano, foi gasto R$6.480 por ano de mão de obra, tá? Isso não é muito natural a gente fazer isso com os grupos da gente, né? A gente faz as reuniões, faz tudo, mas ninguém remunera a mão de obra, né? Paga, digamos assim, hora para as pessoas fazerem a reunião e fazer essa compra, né? Então, os grupos que estão bem constituídos também, que tem a pessoa lá para o financeiro, para fazer essas compras, fazer esse caixa, o ideal, né, que a gente tivesse um volume de eventos também cobrir esses custos. Então, esse grupo aqui, ele colocou também essa mão de obra também, dessas pessoas que fazem essas atividades também, remunerando também essa parte administrativa, tá? Além disso, pegou lá e somou, tá? Somou todos os outros gastos fixos, né? Água, luz, aluguel, internet, tá? Tudo isso deu 11.520 nos 12 meses, tá? E isso são aquelas questões que todos os gastos fixos que vocês têm. Então, 11.520 de água, luz, telefone, mais a mão de obra de quem ficou nessa parte administrativa de 6.480, somando tudo isso, nós temos um gasto total, né, aqueles custos fixos que a gente chama, ou custos invisíveis, de R$18.000 por ano. Entenderam isso? É simplesmente um cálculo, remunerando quem faz essa parte administrativa e mais todos os gastos fixos no ano, tá bom? Então, deu R$18.000, está só vendo como é que a gente calcula aqui esse custo fixo, tá? Para achar por peça, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? Se foram R$18.000 de gastos, né, entre mão de obra que foi na parte administrativa, mais os materiais, R$18.000 no ano, a gente divide por 12 meses, dá R$1.500 por mês, tá? Professora, mas eu poderia... por que tem que fazer dividir de novo por 12? Porque, que nem eu falei antes, tem alguns gastos fixos, né, que acontecem só uma vez por ano como contador, né? Então, tem que entrar nessa média também, para distribuir esses custos para as peças também, tá? Então, como é que a gente vai achar o custo por peça? Nós temos R$1.500 por mês, tá? Que foi gasto, somando todos esses gastos fixos, mais a mão de obra do administrativo, tá? E dividiu, tá? Pelo número de peças que foram vendidas no ano, tá? Nesse caso aqui, foram vendidos 7.200 produtos, tá? Nesse caso aqui. Então, 7.200 produtos, dividido por 12 meses, seria uma média de 600 peças por mês. Então, essas 600 peças por mês é o que foi vendido aqui de média, nos 12 meses, ok?
Como é que eu acho o custo, então? Nós tivemos um custo fixo lá, aquelas despesas fixas, né? 1.500 por mês. Você pega os 1.500 por mês e vai dividir, porque é mês, pelas 600 peças do mês. Isso vai dar R$ 2,50 por peça. O que quer dizer isso, gente? Que além de colocar o valor dos materiais para essa peça, né? Materiais para essa peça, a mão de obra de quem produziu essa peça, nós temos que colocar aqueles gastos fixos também na peça. E a gente faz esse cálculo, então, soma-se todos os gastos fixos do mês, pega tudo que foi produzido, no ano, e tudo que também foi produzido por ano, tá? Acha mês e divide um pelo outro. Nesse caso aqui foi R$ 2,50. Parece meio confuso, mas aqui um pouquinho mais a gente vai fazer uma atividade em cima disso, tá? Vai ficar mais simples, tá? Mas resumindo, é o que foi gasto por ano, dividido pelo que foi vendido por ano. Pode ser anual ou mensal. Quer dizer o que, então? Que temos que colocar isso também no gasto do produto, no custo do produto por peça, tá bom? Como é que, então, a gente faz com isso, gente? Como é que a gente faz? Com essas informações. Vou voltar lá bem rapidinho para ver aqui, para a gente só relembrar aqui, ó. Quanto que nós temos aqui de gastos, ó. Nós temos, então, para a gente pegar aqui, temos aqui, sim, tempo da produção, tá, vamos lá, então, para ver aqui, para calcular agora. Temos os valores, tá? Como é que faz isso, então? Pega-se o total que foi gasto com materiais, que da peça, mais o tempo de trabalho na peça, mais os R$ 2,50, que foi esses custos indiretos, tá? Por enquanto, a gente só está vendo isso. Com isso, nós vamos ter o custo daquela peça, daquele produto, tá? Deixa eu mais o que nós temos aqui, você tem algum pronto. Agora, a gente vai calcular, tá, gente? A gente vai na apostila, não lembro qual é a página aí, mas é logo em seguida, tá? A gente vai ver isso agora, como é que fica no final, tá bom? Porque a gente não tinha o valor dos materiais. Então, lembrando, temos que ser os materiais, com a mão de obra da produção, né? E mais os gastos fixos também, que tem que também repassar isso para as peças, tá bom? Então, traz um exemplo aqui, ó. Como é que ficaria? Se esse short que está produzindo agora, ele de materiais, né, dos materiais necessários, que é o tecido, o zíper, a linha, o botão, né, tudo isso, deu R$ 20,50 de materiais, e o tempo de trabalho, né, ficou em R$ 18,00, digamos que foi uma hora de trabalho, e os custos diretos foram R$ 2,50 que nós calculamos, nós temos aqui o valor final desses shorts de R$ 41,00, tá? Quer dizer isso, gente, que se vender o valor abaixo de R$ 41,00, vocês estão pagando para trabalhar, né? Que a gente fala assim, está tendo perda, né? Quando a gente fala assim, nossa, estou pagando para trabalhar, porque nunca sobra nada, né? Então, é isso. Então, calculando o custo dessa peça, chega a R$ 41,00. Esses R$ 41,00 estão pagando a mão de obra, né? Que é os R$ 18,00, estão pagando a matéria-prima e cobrindo um pedaço do custo fixo de todo o mês, tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Deixa eu ver. Pronto. Isso a gente chama que é o custo, preço, né? O custo daquela peça, ok? Mas, agora a gente vai continuar na aula de hoje, que eu vou pegar outra apresentaçãozinha, a gente vai falar daquela margem de contribuição, de fazer o quê, gente? De saber que, por exemplo, será que esse short que eu estou vendendo de R$ 41,00, né? Eu consigo colocar um preço maior, que aquilo que a gente falou um pouquinho na aula passada. Quem são esses meus clientes? Eu vou vender no meu assentamento, então não tenho combustível, não tenho alimentação, não saio do local da minha comunidade, estou vendendo na minha comunidade. Então, talvez não precisa colocar uma margem de lucro em cima, né, tão grande, né? Mas, se eu tiver outros gastos, talvez tenha que aumentar essa margem também, tá bom? Gente, é muito importante que vocês compreendam esses conceitos, tá bom? Vai ver outro exemplo aqui também, na página 73, acompanha aí, que é bem importante vocês compreenderem bem, tá? Então, vamos lá. A Associação Retalhos Vivos vai produzir uma bolsa. Então, lembra lá, que nós temos 3 questões, 3 pontos para colocar no custo da peça. Nós temos que colocar os materiais, né, dessa bolsa,
nós temos que colocar as horas trabalhadas, calcular quanto que foi, né, as horas que trabalharam e quanto que eu tenho que pagar, remunerar essa mão de obra. E a terceira questão, eu tenho que colocar meus custos fixos, minhas despesas, gastos fixos aí, que a apostila chama também de invisíveis, tá bom? Então, vamos lá. Essa bolsa, ela leva 80 centímetros de tecido, tá? Esse tecido foi comprado por R$30, ok? Então, a primeira questão, já vai calcular aqui, de cara, qual o valor que vai dar de tecido, porque R$30, 1 metro, só foi 80 centímetros. Então, o que a gente faz? Pega os R$30, faz vezes 0,80, que vai dar R$24. Então, lá de tecido para essa bolsa foi R$24. O zíper, ele foi comprado por metro, porque fica mais barato que você comprar os zíperes pronto, né? E aí, esse zíper, ele custou R$20. Desculpa, o zíper foi comprado por o metro, R$20, só que só foi usado 35 centímetros. Então, nós temos que pegar o que também? Calcular o valor, né, dos 35 centímetros. Como é que a gente pega? Os R$20 faz vezes 0,35. Então, vai dar R$7 do zíper. Além do zíper, foi comprado, né, uma fita especial para colocar a alça dessa bolsa, né? E foi utilizado 1 metro para colocar essa fita. Como foi colocado 1 metro? E 1 metro é R$6, então 6 vezes 1, né, vai dar R$6. E também foi gasto linha e outros aviamentos, deve ser algum detalhe, alguma coisa ali, aquelas linhas que foi colocado ali, que gastou R$13,50 por peça. Então, qual a primeira questão para calcular, então, né, o nosso custo da peça? É os materiais, né? Justamente isso. Então, se vocês não têm o costume de saber quanto que vai para aquela peça, tanto se é artesanato, a costura, você tem que começar a fazer isso, né? Porque não tem como calcular o custo da peça sem vocês pararem para fazer isso, tá? Então, realmente. Mas isso você vai fazer uma vez, né? Naquele vestido. Eu lembro muito das Coben, né? Tem o padrão do vestido, que eu tenho também, o da saia, já tem um padrão, claro, que tem os tamanhos PM ou G, né? Digamos isso. Então, o que vocês vão ter? Aquele vestido, né? O que vai? Tanto de tecido. Então, tem que realmente ver qual a quantidade. Então, esse que é o detalhe. Você tem que ter duas questões sempre. Saber o que vai de materiais e a quantidade de cada material e quanto custa, que aí guarda as notinhas, quanto custou também aquele tecido, aquele zíper, tudo mais. Entenderam até essa parte aqui agora? Ficou mais claro? Denise teve uma dúvida sobre como se foi calculado o zíper. Sim, pronto, tá? O zíper, ele Essa custa dúvida foi da R$20. Sueli. Tá, pronto. O zíper, porque foi comprado, não foi comprado o zíper pronto, tá? E quando você compra em metro, o zíper fica mais barato, né? Então, nesse caso, foi comprado por metro R$20, tá? E foi usado 35 centímetros. Nós usamos 0,35 porque metro seria 1, tá? Então, o 0,35 para dizer que é 35 de 1 metro, ok? Por isso que pega R$20, que foi o valor, né, da fita, desculpa, o metro, vezes o 0,35, que deu R$7, ok? Deu para entender? Pronto. Então, entenderam a questão dos materiais, tá? Você tem que entender bem esses conceitos, tá? Se você conseguir entender bem direitinho como fazer isso hoje, a gente já ganha aí a aula, tá bom? Então, materiais foi calculado, agora o segundo ponto para o custo da peça, tá? Lembrando, né, que a Associação Retalhos Vivos definiu, né, R$18 a 1 hora, né, pagamento da hora de trabalho, né, das associadas é R$18 a hora, tá bom? Que R$18 a hora, né, ela equivale, tu pega R$18, divide por 60 minutos, você acha o valor de 1 minuto, ok? Por que achar o valor do minuto, que é 30 centavos por minuto? Porque as peças, difícil dar redondo, 1 hora, geralmente dá meia hora, 40 minutos, 15, 20 minutos, 1 hora e 10, 70 minutos, 80 minutos. Então, é melhor sempre a gente pegar o valor da mão de obra, né?
e dividir por 60, que é minutos, para achar quanto que é por minuto. Então, nesse caso aqui, é 30 centavos por minuto, tá? Foi colocado em observação. Esse cálculo tem lá na página 68, mas é sempre isso. Pega o valor que vocês definiram da mão de obra por hora e divide por 60 minutos e acha o valor por minuto, que no caso aqui é 30 centavos, ok? Para fazer essa bolsa aqui, então, essas costureiras identificaram que por causa até cortar, fazer o forro, né, colocar esses detalhezinhos, né, colocar tudo isso já bem acabada, leva 90 minutos para deixar com ótimo acabamento, porque tem o forro e tudo mais, não é? Então, leva 90 minutos. Então, como é que tu vai saber quanto que vai ter que pagar de mão de obra? Você vai pegar os 90 minutos, né, que aí vocês também têm que fazer isso, né, cada peça vão fazer, né, saber quanto tempo que leva. Pega os 90 minutos e faz vezes os 30 centavos, né, por minuto. Então, a mão de obra dessa peça são R$ 27 que vai ter que ser colocado como custo, ok? Então, nós já temos os valores materiais, que nós calculamos, que é 40,50 e mais R$ 27 de mão de obra. Se alguém tem dúvida, Marcos, levantar a mão. Quem tem dúvida aqui pode abrir o fone e pedir, tá? Não tem nenhuma mão levantada, por enquanto. Mas se quiserem, viu, pessoal? Pergunte. Isso. Entenderam? Então, nós temos os materiais, temos a mão de obra. Então, vamos para o terceiro ponto agora, que são nossos custos fixos, ok? Vamos lá, então, tá? Lembra que nós calculamos, né, anteriormente, que os nossos gastos fixos, nós fizemos aquele cálculo pegando, né, lembra o valor dos gastos dos 12 meses, que nós dividimos, né, pelo valor que foi vendido, deu R$ 2,50 de gasto fixo que tem que colocar nas peças, ok? Daza, que quer falar? Então, se a Laura ficou, por 20, o custo do trabalho ficou R$ 27, foi? De mão E de mais, obra. sim, de mão de obra, com as outras coisas. Acho que fechou teu fone, Daza. Acho que não está te ouvindo. Mas eu estou te ouvindo. Você não está me ouvindo, não? Agora sim, só repete, por favor, para mim, eu vou voltar naquela telinha anterior, E a tá? mão de obra foi 27. Isso, Junto com as outras coisas, então, quanto que tá, por quanto vai sair a bolsa? isso que eu vou falar agora, tá? Então, é isso que você falou realmente. Nós temos o custo aqui. Então, o que é o custo total dessa peça no final, né? Nós temos a questão dos 40 e 50, que foi os materiais, tá? Que foi o tecido, o zíper, linha e aviamentos, mais 27 da mão de obra, que nós calculamos, mais 2,50 que nós calculamos lá atrás, que é para repassar aqueles gastos fixos mensais de água, luz e telefone, colocar 2,50 por peça. Então, o custo total da bolsa são R$ 70, tá? Um exemplo. Tá. Então, isso Tá tem que saber o quê? Pronto, Que é o agora eu mínimo... compreendi. Desculpa, entendeu? Entendi. Agora eu vou ver agora como é que a gente, nós faz mais peças íntimas, por quanto vai sair uma calcinha, porque a gente tem que medir como é que se diz assim, o tecido, o total do tecido para a calcinha, o tempo da mão de obra, entre o elástico, a linha, entre o elástico e a linha, aí por quando vai sair essa calcinha. Isso. E além disso, colocar a mão de obra também, quanto eu tenho para calcular também quanto que dá a mão de obra por calcinha, né? E esse gasto fixo é um pouco mais complicado, se vocês não tinham, né, um fluxo de caixa todo mês, sabendo quanto que gastou e quanto vendeu nos meses passados, não consegue fazer essa média. Mas vocês podem começar a fazer de agora em diante, viu, Daza? Tipo assim, de agora em diante, saber também quanto que tá vendendo por Porque a mês. gente já sabe que 1 metro de tecido dá de 8 a 9 calcinhas, conforme o tamanho, entendeu? A gente já Pronto. sabe. Agora, Ótimo. o elástico, a gente ainda não conseguiu chegar mais ou menos quanto que é de elástico que leva.
Aí vocês começam a ver mais ou menos assim, produziu tanto no dia, tinha tanto, e tentar fazer uma média, para ter uma noção também. Uhum, uhum, Que é uhum. muito importante Pronto. isso, porque vocês podem estar vendendo uma peça abaixo do valor do custo, então está perdendo dinheiro, né? Uhum. Ei, obrigada. Agora eu vou prestar atenção quanto tempo que eu levo para fazer uma calcinha e por quanto ela vai sair a peça, tá bom? É porque também a gente tem que lembrar que tem que remunerar a mão de obra de vocês, né? Tem que colocar, Uhum. remunerar essa mão de obra. E Porque tem isso que vai. entrar também a luz, a energia que gasta nas máquinas, né? Isso. Vocês podem fazer isso num mês, por exemplo. Olha, pegar agora, né? Logo está em junho. Vou pegar um mês para vocês fazer uma média no mês, ou esse mês mesmo, né? Mas aí é Uhum, importante que vocês saibam quantos produziram. Por que uhum, vocês fazem naquele mês, digamos, né? O bom é 12 uhum, meses, porque ele faz uma média de tudo, fica uma média mais correta. Mas mesmo assim, no uhum, mês, vocês podem saber que vocês produziram tanto, né? E venderam tanto, e tem aqueles uhum. gastos fixos. Então, pega o que tem de gasto fixo e divide por todas as peças. E aí vai É, saber esse valorzinho aqui, que é o 2,50, que foi o exemplo, né? Dessa associação específica, né? uhum, Mas eles uhum. precisam saber também quanto que é aquele valor que tem que repassar dos gastos fixos para as peças também, tá bom? E é uma peça pequena, mas é minuciosa, tem que ter um bom acabamento. Um baby doll a gente só faz mais rápido do que uma calcinha. Um baby Com doll. certeza, porque é bem mais complicado, né? Uhum, uhum. É mais minuciosa para fazer. É verdade. Pronto, era isso. Obrigado, moça, viu? Continue Tá? Mais aí. alguém tem uma dúvida Quatro. até aqui? É muito Valeu, importante que obrigada. vocês compreendam isso, né? Da onde que sai cada um desses itens para dar o custo total da peça. Valeu, obrigada. De nada. Pronto, então, vamos lá agora. Isso aqui é uma revisãozinha, né, da semana passada. Vocês continuam com a apostila, só estou trocando aqui para colocar para a aula de hoje, tá bom? Pronto. Agora, a aula de hoje, que é o final da nosso eixo 3, né, que é precificação, como colocar o preço, né, um preço justo. A apostila agora, hoje, a gente vai ver na página 74 a 84, tá bom? Vai dar certo porque tem uma hora ainda, tá, gente? Tem uma hora, viu? Então, o que que nós aprendemos até agora, né, da aula passada, nessa questão do custo, né? Lembrando que sempre são 3 itens. Materiais para somar com a mão de obra e com esses gastos fixos tem que fazer uma média, ok? E aí nós temos o custo total da peça, tá bom? O que que nós vamos ver agora? Será que esse custo total dessa peça, que no caso era os R$ 70 aquela bolsa, quanto eu posso colocar em uma margem, que a gente chama uma margem de sobras? O que é a margem de sobras? Pense assim, se nós conseguimos, quando a gente vem, né, vai cobrir os materiais, vai pagar a mão de obra de vocês, né, que estão colocando a mão de obra, e vai cobrir também os gastos fixos lá para manter o empreendimento, ok? Aí o que acontece com isso? Se a gente colocar um percentual em cima do que nós calculamos, nós vamos ter uma sobra, né? O que é essa sobra? Aquilo que a gente fez, essa sobra vamos fazer o que com ela, né? Vamos comprar outra máquina que falta, vamos fazer um fundo, né? Um fundo que, a hora que tiver um problema, precisar de um capital de giro para comprar mais matéria-prima, a gente já tem. Então é isso, tá, gente? Que a gente vai ver um pouquinho hoje, tá? E também o que que são decidir com essas sobras, ok? Por isso, a gente vem trabalhando muito essas questões financeiras, porque para vocês compreenderem a importância de fazer esses controles, ver esse fluxo de caixa que a gente viu, que a gente tem essas notinhas tudo para poder calcular os custos, ok? E que a gente consiga realmente ter sobra, e não ter perda, né? E não sair vendendo lá calcinha, né, que nem a Daza falou, baby doll, com valor menor que vocês gastaram para fazer isso, tá? Então, é esse o cuidado que vocês têm que ter. Por isso, assim, por mais que a gente, muitas vezes, tenha essa dificuldade dessas questões financeiras, né? É importantíssimo esses controles.
Quer falar, Beta? Computador ou pelo celular e inserir o código. Calma aí, Acho gente, vou tá silenciar aqui. Ah, o Marcos fecha aí, né? Acho que eu não... pronto, obrigada, Marcos. Só porque eu acho que abriu sem querer. Ou ela entrou e não fechou. Então, assim, tá? Se vocês não souberem calcular esse custo da peça, vocês podem ter perda, né? Então, nunca, nunca, nunca pode se vender uma peça menor que o que custou, concorda comigo? Porque aí vocês vão ter perdas, né? Não vão ter aí sobras, ok? Então, essa é a importância de saber fazer esse custo dessa peça, ok? Então, vamos lá. Nós calculamos, né, para fazer aquela bolsa, o exemplo da bolsa, não foi? Que o custo total nosso foi os 40,50 dos materiais, mais 27 da mão de obra e mais 2,50 por peça dos gastos fixos, custo invisível. Foi R$70. Se vocês venderem essa bolsa por R$70, vocês vão pagar a mão de obra para essa costureira, que foi os R$27, vão cobrir, né, lá os materiais e ajudar a pagar as despesas do mês, ok? Então, vocês vão empatar, digamos assim, não vai ter nem sobra e nem perda, ok? Mas, aí, nós vimos também, não lembro se é a aula passada, acho que foi, ou retrasada, que nós falamos da questão dos clientes, do mercado, né? Quando vai vender uma peça, a gente ter o cuidado de compreender mais ou menos aquela peça, se é bordada, você tem um tecido já diferenciado, trabalhado nessa bolsa, se essa bolsa depois pode ser bordada também, que eu vejo que muitos grupos fazem isso, né? Fazem uma bolsa e depois alguém borda essa bolsa, ficam lindíssimas, o trabalho também, vários trabalhos, ok? Quer dizer o quê, gente? Aí vocês veem a qualidade dessa bolsa, vê o que está se vendendo no mercado, sabe o tipo de cliente também, sabe do acabamento dessa bolsa, do tecido, da qualidade, e quando vocês veem assim, olha, R$70, custou R$70. Mas, essa bolsa com essa qualidade, eu poderia colocar um pouquinho mais, né? E aí, se coloca um pouquinho mais. Nesse exemplo aqui, decidiram colocar 20% de margem. O que é esse 20% de margem? É o valor acima do que me custou. É o que vai sobrar, para depois poder investir isso, tomar decisões dessa sobra depois, ok? Então, esse 20% de margem, a gente pega o quê? Os R$70, que é o custo total, e faz vezes 20% mesmo, tá? Lá na calculadora que vocês têm, vezes 20%. Que deu quanto? R$14, ok? E aí, então, como é que vai ser o preço de venda total? Porque até então, a gente vinha calculando o custo da peça. Não quer dizer que aquele custo é o valor que vocês têm que vender. Então, aí, realmente, você não tem que fazer essa análise. Se eu vender pelo custo, eu não vou ter uma margem de sobra para outros investimentos, para ter um giro de caixa. Então, será que no mercado, meus clientes que eu vendo no mercado, eu consigo colocar um valor maior que 20%, ou só esses 20% tá bom para mim vender? É um preço justo também, que também está sendo exploratório, né? Então, cada grupo aí depois vai decidir essa margem de lucro que a gente chama, margem de sobra, então, que a gente chama. Então, meu preço de venda, o que é sempre? Pega-se o custo total, mais a margem de contribuição, que nada mais é do que a sobra, e se soma. Então, R$84. O que quer dizer isso, gente? Com isso, a gente consegue cobrir os custos e materiais da mão de obra, os gastos fixos, e aí você consegue fazer um caixinha, sobrando R$14 naquele mês. Lembro que a gente fez o exercício também do resultado financeiro, que foi pegar o que entrou de vendas e diminuir, né, do que foi gasto no mês, água, luz, telefone, pagando lá a mão de obra, e sobrava um valor. Quer dizer o quê? Que essa associação, ela controla muito bem a saúde financeira e ela consegue ter sobras porque ela calcula os custos, né, dela, das peças, e consegue colocar a boa margem, né, em cima do produto para ter sobras, ok? Então, esse percentual em cima desses custos, né, somando, né, essa margem, esse percentual, somando com o custo total, nós temos o preço de venda.
Então, o que é o preço de venda? Nada mais é que os custos, né, totais que eu tive daquela peça, mais a minha margem de contribuição, que não é meu preço de venda, tá bom? Vamos ver se vocês conseguiram entender o que é esse preço de venda. Alguém quer falar alguma coisa? Entendeu? Não entendeu? E aí tem um lembrete aqui, né? Essa margem, né, de contribuição, ela não precisa ser igual a todos para todos os produtos. Por quê, gente? Muitas vezes, tá? Dependendo do tipo de peça, tá? E a estratégia, vocês podem fazer bem mais. Ah, essa bolsa daria para vender por R$100, tá? Então, R$100 já é um valor maior que 84. Se eu colocar só os 20%, que fica o valor coerente ao mercado, aos clientes que vocês atendem, ok? Agora, uma calcinha, por exemplo. Ah, estou vendo por R$15. Chegou um custo, né, de 10, 12, ou 9, 10. Será que dá para colocar quanto de margem de lucro? Também tem que colocar a qualidade do produto, também quanto está se vendendo no mercado, né? Porque senão também vocês não conseguem vender aquele produto. Então, também tem que ter esse cuidado, tipo de clientes. Alguém gostaria de fazer observação? Dúvidas? Por enquanto, não, professora. Ok, então eu vou continuando, viu? Senão eu vou continuando aqui. Não lembro qual o bolsista que fez aqui, se foi Marcos, quem foi. Trouxe aqui um exemplo, só um pouquinho aqui. Só um pouquinho, porque estão em casa, os dois aqui começam a falar com o cachorro, aí atrapalha estou em casa hoje. Vamos lá, então. Pronto. Aí traz um exemplo bem interessante aqui, para vocês compreenderem melhor isso, tá? Aí traz exemplo aqui de uma cooperativa, né, regional de artesãos de fibras do sertão. Desculpa atrapalhar. É só para mim, gente, que parou aqui no slide, veremos a seguir. Ou a senhora está mostrando outro slide? Ou a senhora está só Ah, meu Deus, eu estou numa bolsa. Parou aonde? Tá, o que veremos a seguir. Para aí. Gente, é só para mim ou é para vocês também? Para aí, então, tem que voltar essa aula aqui. Parou errado. Todo mundo. Aí mesmo, Não mudou o os que veremos a seguir. Ah, meu Deus, estava falando sozinha aqui. Para aí. Sem apresentação, ainda bem que você falou agora, viu? Não, a gente estava presente, só não estava a apresentação. Eu achei que a senhora Falou sozinha no sentido da passar coitada. depois, entendeu? Tava só Tá, falando. então deixa só eu revisar essa partezinha aqui que é importante, tá? Isso aqui. Essa aqui que tem esse exemplozinho, vamos fazer de novo, viu, Sandro? E Marcos, que é bem importante aqui. Vamos ver agora se está no correto. Sabe o que aconteceu? Eu mudei para mim, não mudei a janela, gente. Como é bom ter monitores. Mudou agora para vocês? Mudou. Desculpa a demora. Ai, perfeito. Tá bem que vocês falaram, ok? Deixa eu retomar isso, porque é bem importante essa partezinha aqui, tá bom? Vamos lá, então. Para a gente calcular o preço de venda, a gente já tinha feito o quê? Calculado o custo total da bolsa, não foi? Agora há pouco, né? Então, nós temos o custo total, que foram os materiais, que foi o 40,50, mais a mão de obra, né, que foi para fazer a peça, que foi 27, e mais 25 foi aquele cálculo que nós fizemos, né, para chegar ao valor da peça, aqueles gastos fixos, que foi aqueles gastos mensais que nós temos, aí no caso foi calculado, pego dos 12 meses, e dividido também pelas peças vendidas também no ano, chegou a 2,50. Então, o custo total, tá, dessa bolsa ficou R$70. Ele que eu estava falando anteriormente. Esse valor é para cobrir os gastos, né? Remunerar a mão de obra, cobrir os gastos fixos mensais e mais a matéria-prima para aquela bolsa. Mas, como é que a gente faz o preço de venda? Para fazer o preço de venda, a gente coloca o quê? Uma margem, tá? Uma margem em cima do produto, um percentual, ok? Como é que se coloca esse percentual? A gente vai olhar qual o tipo de cliente,
a qualidade do meu produto, né? Por isso que eu acho que na aula da produção deve ter batido muito em relação à qualidade do produto, né? Que é aquela coisa de um produto bem acabado, né? Bem feitinho, bem acabado, né? Essa qualidade desse produto. O tecido também com qualidade. Também tu pega uma bolsa, né? Com tecido ruim, quando vejo acabou a bolsa, né? Ainda mais bolsa que a gente bate demais, né? E aí você vai olhar também a questão do mercado, né? Para saber quanto uma bolsa dessas, né? Poderia ser vendida, ok? Nesse exemplo aqui, esse grupo específico, essa associação, ela colocou uma margem, né, de contribuição, né, que a gente chama, que é um percentual de sobra em cima do valor do custo. Colocou de 20%, tá? Como é que calcula? Pega o custo total e coloca 20%. Então, vezes R$70, que é o custo total, vezes 20%, que dá R$14, ok? Que a gente chama que é a margem de contribuição, quer dizer, a margem de sobra, ok? Então, a gente pega os R$70 mais os R$14, que é da margem de contribuição, e nós temos aqui R$84 com o preço de venda. Então, nosso preço de venda sempre é o custo total, mais o percentual que nós queremos atingir de sobra, ok? Que nesse caso, R$84, ok? Vocês calculam esses 20% e vão olhar se isso é condizente com o mercado. Isso que é o lembretezinho aqui, tá, gente? Que tinha esse lembretezinho, que é justamente isso. Será que essa bolsa tem uma qualidade que os clientes que vocês vendem pagariam mais que isso, né? Pagariam, sei lá, R$90, R$100? R$84 já é um preço justo para ela e vocês já estão tendo essa margem de sobra, ok? E aí vocês vão fazer o quê? Qual o lembrete aqui? Nem sempre vocês vão colocar o mesmo percentual de margem de sobra. Por quê? Podem ter produtos, né, que vocês possam colocar o dobro, né, digamos que uma calcinha, né, acho que a minha estava falando de calcinha antes, mas digamos que faça uma calcinha boa, e essa calcinha, no final, o custo total dela, com os materiais, mais a mão de obra, né, e esses gastos fixos, ficou lá, sei lá, vamos chutar aqui, estou chutando muito chutado, viu, R$5, né, mas uma calcinha, essa calcinha daria para vender aí, né, por R$10. Então, seria uma margem aí de contribuição quase de 100%, tá? Então, também tem isso. Você pode ter um custo baixo, né? Custo total baixo, né? Com os materiais, mais a mão de obra, mais esses gastos fixos, né? Um custo baixo. E eles podem colocar aí, olhar no mercado por quanto está vendendo uma calcinha. Com esse material, né? No mesmo material também, né? Porque tem materiais melhores, tecidos melhores e menos piores. E aí vocês veem se é esse valor que vocês, se é condizente, colocar um percentual, uma margem de contribuição maior, tá bom? E aí, isso é uma grande dica, porque muitas vezes, você também tem que analisar isso também, eu não sou especialista na produção, aí já é o pessoal da produção, mas assim, pela que a gente pode ver, muitas vezes, vocês demoram, né, uma questão do artesanato demora muito tempo. Não estou falando que isso que não levaria esse tempo mesmo. Mas muitas vezes leva um tempo muito grande para fazer um produto, e se você for remunerar todas essas horas, digamos, no final, o valor vai ficar um valor bem alto do custo total, que muitas vezes não vale a pena, porque aí vocês nunca vão ter uma margem de contribuição, ou muitas vezes não conseguem nem remunerar a mão de obra de vocês também. Então, estou falando que não é para produzir esses produtos, estou falando que muitas vezes é importante que seja analisado. Tá? Só um segundinho aqui. Pronto. Estão me ouvindo? Só dei um panezinho aqui no meu. Tá ouvindo, Marcos? Estamos ouvindo bem. Pronto. Só dei um panezinho aqui no meu computador, travou um pouquinho. Pronto. E aí, aqui na apostila também, traz um exemplo bem, bem interessante, que é justamente o quê? De uma cooperativa, tá? Que é a Cooperativa Regional de Artesãos de Fibras do Sertão, que é a Cooperafis, da Bahia. Elas produzem utensílios de cozinha, como jogos americanos, feitos com trançados manual, né? Que é justamente isso que tem um trabalho manual. Cada jogo exigia cerca de 40 horas de trabalho, tá? Que é isso que eu falei, muitas vezes é lindo, é maravilhoso, mas a mão de obra, quando vai ser remunerada, né, para ser justo, né, e para remunerar essa mão de obra,
já vê que realmente leva muito tempo para ser feito, que são 40 horas de trabalho, tá? Porque é um trabalho artesanal, manual, né? Lindíssimo, né? Com certeza. E, além disso, essa cooperativa ela tem um espaço que é alugado, e aí, claro, tem todas essas despesas, gastos fixos. Então, a apostila traz esse exemplo, tá? E aí, que eu estava falando anteriormente, né? Essas 40 horas, quando se for calcular, se fosse colocar R$18, né, a hora, só aí a gente já teria um valor bem alto, né? Se fosse R$20, já seriam aí quase R$800 só da mão de obra, tá? Não estou dizendo que não é para a gente fazer isso, né? Mas que é importante fazer esse exercício desse cálculo, justamente, muitas vezes, para entender qual seria a melhor maneira, qual o melhor produto, né? Como poderia se pensar para justamente poder remunerar essa mão de obra no final desse produto, para que vocês tomem também essas decisões, ok? E é justamente essa margem que a gente chama, que é da sobra, que coloca em cima do custo total, que vocês vão perceber, né, realmente, como é que vocês poderiam gerenciar melhor essa questão da produção realmente e esses produtos, tá? É o que eu vinha falando, tá, gente? Então, sempre analisar isso. Esse custo total tá coerente com o mercado, ok? É possível, né, reduzir, quando se calcula o custo total daquele produto, será que seria possível reduzir algum custo, né? A gente sabe, né, como antes a costureira falou das calcinhas, né, que tem lá um tecido específico, né, para cada tipo de calcinha, ou vários modelos diferentes, ok? Mas será também que é possível comprar tecidos em maior quantidade, se tiver um fluxo de caixa, com fornecedor bom, e reduzir o preço, né, do método desse tecido, né, para que vocês consigam ter um custo menor? Na aula passada alguém falou da tinta, né, que compra em grande quantidade, que aí consegue um valor melhor, né, do preço da tinta, com isso reduz também esse custo total de cada peça, tá? Você também tem que analisar também se o valor que estão remunerando, né, a mão de obra de vocês, está conseguindo remunerar mesmo a mão de obra de vocês lá no coletivo, né, da realidade de vocês, estão conseguindo realmente remunerar, não estão pagando para trabalhar, né? É possível produzir mais, né, claro, de maneira coerente com o grupo, dentro das horas que consegue produzir, para vender maior quantidade, né, quanto mais quantidade você vender, melhor, menos você vai ter aí para diluir esses gastos fixos, dilui, porque quanto mais você vender, mais você vai ter uma margem que vai cobrir esses gastos e sobrar mais as sobras também. É importante também pensar produtos também, vocês analisarem também, os produtos que não estão saindo, né? Que é aqueles produtos que vocês produzem muitas vezes, mas talvez não seja, né, um produto que os clientes tenham também tanto interesse também. Então, vocês também, quando produzem e não vendem, vocês também estão tendo uma perda em relação a isso. Então, é muito importante realmente, né, você estar analisando essas questões todas, tá? Em relação ao mercado, aos gastos, né, os custos para comprar aí a matéria-prima, a questão da mão de obra, os gastos fixos também, para manter o grupo de vocês, tá bom? Sim, agora é só pegar a página 76, que dá para a gente calcular aqui e fazer também um exercíciozinho juntas, ok? Dá um tempinho para vocês pegarem aí, achem a página 76. Todo mundo já achou aí? Então, a gente vai fazer uma atividade agora, para vocês Na página fixarem. 77. Obrigada, então, 77, gente. Obrigada. Depois eu vou ajeitar aqui na apresentação, tá bom? Obrigada. Pronto. Agora, falei tanta coisa, né, que dá um nó, não é, gente? Então, vamos lá. Por isso que tem apostila, gente. Apostila é tudo nessa vida, viu? Pronto. Vou fazer uma atividade juntas agora, ok? As mulheres da Retalhos Vivos, né,
produzem bolsinhas porta-trecos e decidiram revisar seus preços. E aí elas foram justamente que nem vocês agora, depois dessa aula. Será que realmente o que está vendendo, esse custo total, né, no meu produto, é isso mesmo? Será que estou conseguindo remunerar a mão de obra? Está tendo sobra em cima do que eu estou vendendo, né? Então, realmente, é importante isso, tá? Então, trouxeram dados aqui para a gente conseguir revisar, né? Nessas bolsinhas porta-trecos, né? É feito de tecido colorido de tricoline, tá? Custa R$ 30 o metro. E cada peça utiliza 50, né? Meio metro, ok? Nós já temos um dado aqui do tecido. Então, quer dizer o quê? Que esse grupo realmente deixa tudo, as notinhas lá para poder ver esses custos quando precisa fazer os cálculos. O zíper que eu utilizo é de nylon número 5 e é comprado por metro a R$ 6. E cada peça utiliza 30 centímetros só, ok? Também compra o zíper em metro. Linha e etiqueta representam R$ 2 por unidade. Então, elas já fizeram um cálculo, né, do carretel de linha e mais etiqueta e viram que cada unidade gasta mais ou menos aí R$ 2 entre a etiqueta e a linha que utilizam. Vocês também têm que colocar, a gente sabe que um carretel é grande, né, e muitas vezes não utiliza muita linha, mas mesmo assim vocês colocam alguns centavos, dependendo da peça, quando é calcinha é menos, né, mas quando é peça grande, vocês colocar também o valor também dessa linha também, ok? A embalagem custa R$ 1 por peça, então não esqueçam da embalagem, tá? Tanto a etiqueta quanto a embalagem também tem que entrar no custo dessa peça, ok? A hora de trabalho foi definida em R$ 18 e cada bolsinha leva 60 minutos para ser produzida, ok? Então, já tem mais um dado aqui. Lembrando que cada grupo tem que definir também a sua hora de trabalho, ok? Então, informaram aqui que essa bolsinha leva 60 minutos para ser produzida e o valor da hora é R$ 18. Então, nós já temos aqui a questão de 1 hora para R$ 18. E aí, nós temos aqui que os gastos fixos, né, somando aí esse período, né, foram de 16.200, que é água, luz, telefone, aí de todos os meses, somando tudo, né, foi 16.200. E nesse período venderam 8.000 peças, ok? Agora a gente vai calcular, ok? Vamos lá para a apostila de vocês. E aí, Marcos, pode me ajudar, que eu vou estar em 2 telas diferentes? Se o Marcos está por aí. Tá me ouvindo, Eu Marcos? também. O Marcos está, mas... Desculpa. Querido. Tá, vamos lá. Vocês me ajudam que eu vou fazendo aqui junto com elas, ok? Então, como é que a gente vai calcular o custo total da bolsinha? Primeiro passo, vamos pegar a mão de obra para calcular. Tu vai me dizendo aí, Marcos, o que nós temos? Tecido, né? Deixa eu pegar e colocar também até no chat o texto. Tá, nós temos de tecido... O tecido colorido custa R$ 30 metro. reais, né? R$30. Isso. E cada peça utiliza 0,5 metros. Então, o que nós vamos pegar, tá? De tecido são 30 reais e vamos fazer vezes 0, é 30, né? 30 centímetros, é isso ou é 50? Custa R$ 30 e utiliza 0,50 metros. 50, tá? Então, vamos calcular aí, que eu não calculei antes não, viu? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos calcular os materiais. Então, vai tecido, vamos lá então, calcular aqui, deixa eu pegar minha calculadora também, 30 reais vezes 0,5. Quer dizer o quê, gente? 30 reais é 1 metro, 0,5 é o quê? Meio metro, né? Então, a gente pegou 30 reais vezes 0,5 é meio metro, que vai dar metade, né? Que é 15 reais. Então, de tecido colorido, a gente vai ter um gasto por porta-treco de 15 reais. Nós temos também zíper, não é isso? Isso. O zíper Quanto que é o valor do metro? é R$ 6. R$ 6. E quanto que foi usado? 0,30 metros. 0,30. Então, vamos calcular também. Então, R$ 6 é um metro do zíper comprado em metro, mas só foi usado 30 centímetros. Então, você vai pegar R$ 6 reais
vezes 0,3. Então, vai dar quanto? R$1,80, tá? De zíper. Além disso, nós temos... Só uma palavrinha, Denise. A Sim. Sônia Regina está aqui toda certeira, ela fez o primeiro cálculo, já colocou no chat que era R$15. Antes de você fechar a conta, ela já colocou que era R$1,80. Muito bem, Sônia. Menina. Pode continuar assim. Amém. Que bom. Por isso que a apostilinha ali é tudo essa apostila. Tudo de bom. Vamos lá. Qual que é o próximo item de material? Linha e etiqueta. Aí ele já nos dá o valor de R$2 por Linha unidade. e etiqueta, que já deu valor, né? Isso. 2? Isso. R$2, Sandra? Quer dizer que são gastos R$2 Isso. por unidade do produto. É isso mesmo. Aí já calcularam lá que a linha e etiqueta é R$2, tá? Já disseram o valor. E tinha embalagem também, não é isso? Isso. É R$1 por peça. Pronto, que é uma embalagem por peça. Vamos ver se eu tenho um lugarzinho aqui. Então, vamos somar tudo isso, vamos ver. É Sônia, né, que tinha feito, para ver se bate. Se eu acertei com ela, né? Não é ela comigo, não, viu? Porque eu não tinha feito antes, não, viu? Deixei para fazer com vocês. Vamos lá, então. Fez os 2 primeiros valores, ela depois não colocou o restante, não. 15 mais Quiser 1.080. apresentar aqui, Sônia. Então, vamos somar agora. 15 de tecido mais 1,80, que é o zíper, mais linha e etiqueta, que é R$2, mais R$1 de embalagem. Então, de materiais, vê se bateu aí. Se alguém não bateu, vocês me falem, viu? Deu R$19,80. R$19,80. Muito bem. Muito bom. Entenderam, gente, esse cálculo da matéria-prima? Alguém está com dúvidas? Não pode sair com dúvida hoje, gente, porque isso aqui é o pulo do gato, né, Sandra? Tem que saber calcular o custo. Ok? Matéria-prima, gente? Pronto. Então, agora o custo do trabalho por peça. Foi informado que leva, né? Que elas definiram que é R$18 a hora, né, de trabalho, mas que leva 1 hora para fazer essa bolsinha. Então, como R$18 é para 1 hora, então nós vamos ter o gasto de R$18 mesmo, tá? Não vai ter, precisa nem calcular que é 1 hora de R$18, ok? Boa noite, pessoal. Boa noite, Denise. Boa noite. Entenderam por que R$18? Porque é 1 hora que leva para fazer essa bolsinha que é porta-treco, tá? Então, nós já temos calculado que a matéria-prima foi R$19,80 e mais R$18 de mão de obra, ok? Vamos continuar, porque tem muita coisa para calcular aqui, tá? Terceiro passo é a gente colocar aqueles gastos fixos, ok? Os gastos fixos, vamos lá, que nós temos os gastos fixos, que são os gastos invisíveis, que foi somado aí o ano, quanto que foi? R$2,50. Quanto? 16.200 o ano. Eu acho que já foi respondido a 17.200 por ano. E vendas de produtos, quanto foi? 8.000. Reais. Só vou informar aqui para poder fazer, tá vendo? Comigo. Então, a gente vai pegar 17.200, que foram os gastos fixos, e vamos dividir por 8.000. É 16.200, não? 16.200. 16.200, Denise. Tá, obrigada. 16.200. Então, a gente pegar 16.200, que é todos os gastos, água, luz, telefone, tudo que é fixo, de todos os meses somando, e 8, aqui a venda de produtos não é R$8.000, não, 8.000 peças, tá, gente? Errei aqui, 8.000 peças que foram vendidas, tá? Durante também os 12 meses. Então, para saber qual o gasto fixo por peça, a gente pega os 16.200 e divide por 8.000. Vamos ter R$2,02 por peça. E aí, qual vai ser o custo total de cada uma? Então, a gente vai pegar aqui
custo total vai ser igual, que é aqui, ó, custos materiais, que foi 19,80, né? Então, vai ser o que, ó, custos materiais, que foi 19,80, mais custo da mão de obra, custo da mão de obra, que é o custo para produzir, que é R$ 18, mais 202, que são aí os gastos invisíveis, o custo fixo, né? Então, essa peça, vamos somar agora tudo, 19,80, mais 18, mais 2,02. Deu 39,82, tá? Deve ser uma bolsinha bem grande, não deve ser as pequenininhas não, ok? Vamos lá, todo mundo entendeu? Então, vai 4 passos para você chegar no custo total do produto, né? Vamos revisar. Primeiro, calcula a matéria-prima, depois a mão de obra, de cada mão de obra, né? Pelo tempo que vocês levaram para fazer essa peça, mais com isso, calculando, né, o valor da hora da mão de obra. Depois, cálculo daqueles gastos fixos também, para saber quanto que vai repassar para cada peça. Aí soma tudo isso, que é materiais, mais o custo para produzir, mais esses gastos fixos, deu um custo total de R$ 39,82 por peça. Alguém está com dúvida? Entenderam até aqui? Mércia comentou, calculou e chegou ao mesmo resultado, viu, professora? Só para comentar. O pessoal está conseguindo calcular. Quem falou, não entendi muito bem. Quem falou? Ah, desculpa, foi eu, Marcos. Eu disse que a Mércia colocou no chat que calculou e chegou ao mesmo resultado também. Ah, que bom. Ah, ótimo. Estou começando a entender. Fico bem feliz, viu? Pronto. Então, isso é para calcular 39,82 foi, Denise? 39,82. Sim, isso mesmo. Isso é o custo, com esse valor aqui, você não consegue cobrir o gasto com a matéria-prima, pagar, né, a costureira, a artesã, aí, costura R$ 18, e cobrir um pouco aí, cobrir os gastos fixos aí, também, que vocês têm no grupo de vocês. Começou agora a chuva aqui, viu, gente? Se ficar ruim de ouvir, me fale, ok? Então, isso é o custo total. 39,82, né? R$ 40. Vou colocar aqui para não ficar, para arredondar, né? R$ 40 praticamente, ok? Pronto. Isso é para cobrir esses gastos com a matéria-prima, os gastos de manter o grupo fixo todo mês e remunerar a mão de obra, ok? Não teria sobras com esse valor. Para que tenha sobras, a gente tem que colocar aqui uma margem, né, de contribuição, uma margem de sobra, né, que fica mais fácil de entender, tá? Então, como é que a gente faz? Vou colocar aqui os 39,82, que é o produto, fica tão pequenininha essa letra agora, vocês falam que eu vi que tá tão pequenininha, não é tão ruim. Vou aumentar aqui. Eu devia ter aumentado nas outras também. 39,82, né, que é o custo total, vou botar aqui. Custo total é 39,82, que nós calculamos, vezes, aqui, é o preço de venda, viu? 39,82, que é o custo total, tá? Que isso aqui é o custo total do produto, vezes a margem de contribuição. Por quê? O grupo aqui definiu que em cima do custo total, eles querem ter uma margem de contribuição de sobra de 30%. Então, eu faço vezes 0,30, ok? Então, o preço de venda vai ser R$ 39,82. Vou pular aqui. Vezes 0,30. E vai dar 11,94, tá? Então, meu preço de venda vai ser 11,94 mais 39,82 vai ser igual
39,76. Vamos ver se vocês entenderam, tá? Chegamos a um custo total de 39,82. Mas isso não teria sobras nos grupos de vocês, tá? Para fazer capital de giro, definir o que vai fazer com esse recurso, ok? E aí, olharam o mercado, né? Você vê o mercado, vê a qualidade do produto e viram que daria para colocar uma margem de sobra, né? Que a gente chama margem de contribuição, margem de sobra em cima do produto de 30%. Então, como é que a gente faz para calcular o preço de venda? Pega o custo total vezes o 0,30, que equivale a 30%. 30% de 39,82 é 11,94. Meu preço de venda final vai ser 11,94, que é a minha margem de sobra, mais os 39,82, que foi meu custo. Então, meu preço de venda final vai ser 51,76. Pergunta, meninas? E meninos também. Não? Deu para entender? Por enquanto, sem dúvidas, professora. E outras pessoas também calcularam e chegaram ao valor, tá? A Mércia novamente. Chegaram? Ah, que bom, tá, gente? Professora, deixa eu só fazer uma pergunta à noite. Pode falar, Rosário. Tem de lucro, né? Afinal. Eu não estou te ouvindo direito. Se for vender. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Tenta falar agora. Tá me ouvindo, professor? Sim. Ó, quando fez o cálculo final, né? Isso de 51,76. Aí, no caso, se for vender na maquineta, né? A gente tem que colocar um percentual também em cima, né? Isso porque dependendo da rede que é da mais maquineta. Também. Isso mesmo. Então, o teu custo também vai diminuir um pouquinho a tua margem de lucro por causa disso, porque tem o valor da maquineta. Isso mesmo. E porque os descontos de crédito dependendo de débito, né? E quando é parcelado, dependendo do valor da compra, aumenta o juro da maquineta. Então, eu acho que do produto que esteja sendo vendido, tem que ter essa observação para não ter prejuízo também, porque às vezes acha que está ganhando, mas está perdendo. Outra coisa também, que hoje é uma das peças caras, é questão de embalagem do produto. Então, também eu acho que isso tem que entrar naquele custo de produtos Prado, porque a embalagem hoje é muito cara, sacola, cada dia já entra aqui, ó. Já entra aqui nesse gasto aqui, Rosário, que é aqui, ó. Tem que por isso que é importantíssimo, na hora de calcular a matéria-prima, tudo que vocês utilizam, não podem esquecer de nada, né? A embalagem, linha, etiqueta, tem que realmente ver tudo que gasta mesmo, né? A embalagem é cara. Com certeza. Ainda mais você que é doce, o pessoal vai levar numa sacolinha, você tem que ter uma embalagem mais forte, né? Senão a pessoa logo quebra o vidro logo na saída. É verdade. Já aconteceu isso, e assim, eu tive que ressarcir, porque eu fiquei com pena da cliente ressarcir ela, porque foi uma coisa bem estrangedora, mas eu digo, não tem problema não, meu amor, leva outro, você não vai ficar no prejuízo. Então, assim, é importante quem vende a parte de vidros ter uma sacola resistente, para não ter esse prejuízo. Professora, outra coisa, a questão daquela colega que falou das calcinhas. Ela também tem que ver se a calcinha dela é só calcinha costurada no tecido e leva só elástico, ou se tem algum bordado, porque também ela tem que botar a mão de obra do bordado ou da pintura, que ela possa acrescentar nessa calcinha. Obrigada. Exatamente, porque se uma faz um processo que é da costura, né, corte e costura,
Aí outra vai fazer o bordado, né? Aí já tem mais essa mão de obra do bordado e mais a linha do bordado também. Então, realmente, o pessoal vai dizer assim, nossa, mas isso como é chato isso. Mas vocês vão fazer isso na primeira vez que vão fazer aquele produto, né? Porque depois, um exemplo, né? Vocês vão fazer a calcinha, ela já faz vários tipos de calcinha, uns com bordado, outro com fita, né? E com várias, assim, bem variados, né? Os tipos. Mas o primeiro que você vai calcular é realmente a primeira vez, entendeu? Ah, vai mudar quando esse custo? Quando começar a aumentar muito a matéria-prima, né? Quando aumentar muito a matéria-prima, você já tem o valor de quanto já gasta, né? Em relação ao quanto de tecido, quanto de cada coisa. Só refazer isso, por isso que é importante que vocês façam esses custos, né? De cada produto num caderninho, né? Porque quando for refazer, você já tem tudo, só muda aqui o valor do preço do tecido, o valor do preço do zíper, mas já também já tem tudo que vai gastando, né? Todos os itens que vocês vão ter de cada produto, então só recalcula, tá? É bem importante isso também. Alguém tem mais uma pergunta em relação a isso? E aí, então, para quase finalizando aqui, realmente isso. Vocês têm que ter a tabela de preços, ok? Essa tabela de preços é justamente isso. Vocês têm um caderninho para calcular realmente o custo com o preço de venda, para vocês saberem realmente se está cobrindo os gastos de vocês e estão tendo uma margem de sobra, tá bom? Então, tem um caderninho todo organizadinho, tá? Não precisa estar o tempo inteiro mudando isso, porque como é que funciona? D3 vai fazer isso sempre? Ou de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses? O que é o ideal? Vocês verem realmente como vocês produzem muito certos tipos de produtos, digamos, quem faz calcinha sempre faz calcinha, ou baby doll, camisola, são esses tipos de produtos, né? Vocês, quando vão comprar matéria-prima, vocês já vão ter uma noção se aumentou muito ou não, né? O valor, né? Dos materiais, do tecido, né? Então, se vai se mantendo mais ou menos os mesmos preços com pouca diferença, né? De um para outro, não ficar todo mês refazendo o custo desse produto. Então, o ideal de 3 em 3 meses, ou quando vocês veem que tem um aumento muito grande, né? Desses materiais, vocês refazerem esses custos, ok? Se tiver uma boa margem de sobra, tá mais tranquilo, porque vocês não vão ter perdas, né? Mas se eles estão vendendo só pelo custo do produto, que remunera só a mão de obra sem ter sobras, então é interessante que vocês também refaçam isso, né? Quando vocês veem que tem uns aumentos muito grandes aí dos preços também da matéria-prima, ok? Pronto. E é importante justamente essa tabela, tá? Que vocês tenham essas tabelas, ok? Para quando vocês tenham encomendas, que agora, por exemplo, quando vocês pegarem, né, uma encomenda grande aí de compras governamentais, vocês têm que fazer esse custo. Ah, vou fazer lençol. Sim, mas quanto vai custar esse lençol no final, né? Para que você, justamente, você sabe... Oi, pode falar. Professora, sobre a calcinha, as nossas tem mais simples e tem outras também que a gente usa o bico, porque nós também fazemos calça de bolso, que é porta carteira, porta celular, nas calcinhas, aí tudo leva, entendeu? A gente tem a mais simples e tem a outra, entendeu? Então tem que fazer o preço das duas, né? Exatamente, separados. Por quê? Tipo, a calcinha vai ter justamente uma quantidade de tecido, vai ter o elástico, vai ter a linha, ou vai ter algum efeitozinho, se vão colocar é um preço. O porta-celular, já é outro tecido, com outra quantidade de tecido, com outros materiais. Então, tem que fazer o preço, o custo, né, o preço de venda de cada produto que vocês têm, tá? Tem alguém com o fone aberto? Já foi fechado. Ah, pronto, obrigada. Você tem que fazer uma primeira vez de cada produto, ok? Calcinha, porta-treco, porta-celular, vocês vão fazer uma vez, ok?
para saber o custo, né, total daquele produto e para saber o preço de venda por quanto vão vender, ok? Olhando o mercado, olhando o cliente, ok? Quando vai Professor, ser refeito isso? Vai ser refeito quando você vê que essa matéria-prima, o que vocês estão comprando os materiais, aumentou muito. Para saber se o preço que vocês estão vendendo ainda está cobrindo os custos e tendo uma sobra, ok? Tá? professor, Pode falar. professora, com relação ao crochê, como é que a gente calcula essa questão de horas? Vocês vão ter que realmente, um exemplo, tá? Vocês fazem o que de crochê? Qual o produto? Tudo, roupa, conjuntos, suplá. Vai ser a mesma questão. Vocês vão ter que ter. Vocês têm a linha, né? Que vocês vão colocar, então vai ter que saber lá quantos novelos que foi, né? Ou, sei lá, 2 novelos e meio, 2 novelos o quê? Então você tem que ter uma noção de quanto foi de linha. E aí, eu não sei se vocês têm mais algum acabamento, né? Nessa colcha, nesse vestido, se coloca mais algum outro material, se tem algum acabamento. Por E exemplo, realmente você vai ter que parar toda vez que você for fazer esse crochê, que é muito demorado, você contabilizar quantas horas está levando. Eu sei que é difícil fazer isso, né? Muitas vezes vocês pegam um dia, pega no outro, que é demorado. sim, Por que eu falo isso? Porque são peças que são muito demoradas para fazer, né? Levam vários dias, várias horas. E aí, aquilo que eu estava falando antes, será que vai conseguir cobrir ao menos a mão de obra no final? Por isso que é importante você calcular realmente quantas horas que leva para cada tipo de peça, ok? sei. Suplá já é outra coisa, entendeu? Um guardanapo já é outra coisa. Tem que calcular para poder saber sempre o quê? Quanto vai de material, quanto vai de mão de obra, ok? Para saber qual o preço, qual o custo total e por quanto você vai conseguir vender. Eu não posso dizer nada, porque eu não tenho comprovado, mas eu acho que vocês não conseguem quase nem remunerar a mão de obra de vocês, pelo tempo que demora um vestido. Posso estar errado aqui, viu? Na faixa de... Depende muito do modelo. Vestido eu quase não faço, eu faço mais blusa, passa assim um mês. Quanto tempo demora para uma blusa, para mim ter uma noção? Mais ou menos 20 dias, 30 dias. Mas quantas horas por dia? Aí é 4 horas, 5 horas, depende do dia. Nossa, é muito demorado. Porque eu falo isso porque tu pensa o seguinte, ó. Eu coloquei bem baixo, viu? 9,50, R$ 9,50 por hora para receber como se fosse um salário mínimo, tá? Sim. E aí, trabalhar 4 horas, vamos botar 20 dias, são 80 horas. Sim, 80 horas vezes R$ 10, seria no mínimo R$ 800 só para cobrir a tua mão de obra, para o salário mínimo. Sim. Aí aqui a gente não consegue vender assim, né? Não consegue. Por isso, quando você começa a calcular o custo, se colocar a mão de obra dentro, até que ponto vale a pena produzir isso também, entendeu? Esse produto, porque ele não remunera vocês pelo trabalho. Quanto mais sobrar uma margem de lucro, quer dizer que isso tem uma sobra, porque imagina todo o trabalho que dá para fazer essa blusa, né? Eu sei porque é bem demorado. Sei. E justamente essa tabela de preço, vocês pararem para ver quanto tempo demora e refletir sobre essa mão de obra, é isso que é importante para vocês também, para entenderem melhor quais são os produtos que valem mais a pena produzir também, entendeu? Sim. Tá bom, obrigada. Denise? Sim. Professor, por isso que eu digo, a gente que faz crochê, nunca cai o valor justo da peça. Porque como a colega falou, por exemplo, olha, para fazer uma blusa. Imagina uma blusa, tem 2 meses, 3, dependendo do tamanho da toalha. E no final você não consegue ter o preço que se fosse calcular pelo certo aí, se a gente for cobrar, a gente não vende a mercadoria. Não, infelizmente, não vende. Então, assim, o crochê é uma arte que muitas mulheres hoje se identificam, mas, infelizmente, ainda é uma técnica que não é valorizada. Então, assim... Infelizmente, Rosário, infelizmente, né? Hoje, quem é crocheteira faz porque gosta, porque ocupa,
né? Tem vários motivos de muitas crocheteiras hoje ser crocheteira, mas, infelizmente, a mão de obra não compensa. É diferente de você fazer uma peça, costura, né? Um exemplo, né? Porque a costura, não tô falando que não é demorado, né? Mas demora menos para fazer, sei lá, um vestido, né? Uma roupa, né? Que demora um dia, vai ser um dia, né? E você vai ter aí digamos assim, um retorno melhor de uma margem de sobra em cima, digamos, né? E o custo, porque são menos horas de mão de obra, né? Por mais, digamos, que na blusa a linha seja um material que é um custo mais baixo, mas não compensa pelo número de horas, né, que leva para você fazer a blusa de crochê, né, costurada, do que você fazer uma costura, né, que leva menos horas. Então, é sempre esse cálculo mesmo, quanto que é de materiais, quanto que é de mão de obra, e a questão também dos gastos fixos, você consegue repassar pelo esse custo total. E o ideal é que tenha uma margem de sobra ainda em cima disso, tá? E isso é muito importante, tudo isso da apostila, que faz vocês repensarem. Claro que ninguém gostaria, né, Socorro, e também a outra artesã que falou agora, que deixassem fazer essas peças lindíssimas, né? Mas até que ponto vocês estão sendo remuneradas, né, por esse trabalho tão lindo também, né? É questões que têm que ser refletidas, né? Então, quando a gente começa a calcular esses custos, a gente realmente vê que no crochê é muito complicado, por causa que não consegue receber nem ser remunerada pelo gasto da mão de obra, né? Realmente fica bem complicado essas questões também, tá? Denise, deixa eu falar aqui rapidinho. Mulheres, eu peço que vocês se inscrevam para a gente poder organizar a fala. Eu passo depois para a Antônia, depois de Denilda, que abriram, mas só para a gente se atentar pelo horário. Mas como a aula é importante, então a gente vai dar uma esticadinha, mas não muito, tá? Deixa eu falar rapidamente em relação aos produtos, porque que a gente colocou o exemplo da Cooperatis. Estão vendo aqui o cesto? Que é o que a Cooperatis faz, que leva 40 horas, e que o mercado não vai aceitar pagar R$ 500 num cesto desse. Não, né, um jogo americano não vai pagar, né, R$ 100 cada peça do jogo americano. Fica difícil. Então, o que a gente aconselhou as mulheres? Eu trabalhei com elas, né? A gente aconselhou, olha, tudo bem que isso é ancestral, que todo mundo faz com utensílios, mas tem que avaliar a qualidade de vida de vocês. Então, é o conselho que eu quero dar para as mulheres do crochê, né? O que elas fizeram? Elas começaram a fazer brinco, começaram a fazer colar, que leva muito menos tempo e que tem um valor agregado que as pessoas percebem. Se eu tiver um crochê, um brinco de crochê bem feito, eu vou pagar muito mais do que um valor de uma blusa, eu vou levar muito menos tempo. Então, eu posso continuar usando as mesmas técnicas, mas eu mudo o produto para ser valorizado no ateliê. Então, é uma coisa que a gente precisa começar a refletir. Será que, de fato, a gente precisa fazer todos os produtos? Será que compensa fazer todos os produtos, já que a parte artesanal, por conta da mecanização, né, da industrialização, os produtos acabaram perdendo esse valor? Então, vamos trabalhar com as pessoas que valorizam o artesanato, mas que, ao mesmo tempo, elas possam ter acesso a esse artesanato. A gente precisa entender que são raras as pessoas que vão ter R$ 800, R$ 1.000 para pagar numa peça. A grande maioria vai trabalhar com preço mais popular. Então, façamos essa reflexão, e aí, assim, reforçando a fala da professora Denise, que já colocou dessa forma. Antônio para falar, e Gidenilda, e aí a gente volta a palavra para a professora Denise para encerrarmos a aula de hoje. Antônia está por aí? A Antônia tinha baixado a mão, não sei se ela tinha levantado, mas a Gilda... Não, ela não levantou, mas ela tentou falar umas 2, 3 vezes, por isso que eu coloquei a Antônia na frente. Antônia? Então, Gidenilda, qualquer coisa a Antônia fala na sequência. Não quero falar não, viu? Depois eu tô aprendendo. Não quer mais falar, Antônia? Quero não, tô aqui enrolada nas contas ainda. Ah, tá bom, Antônia. Olha, Antônia, você peça ajuda
tanto para as educadoras quanto os bolsistas do S, para te ajudar nas contas, tá bom? A Tá gente pode certo. pegar você à parte, para Tá. poder conversar em outro momento, não tem Tá problema. legal, tá certo. Gildenilda? Boa noite. Eu vejo muito assim, eu não sei onde os lugares de cada pessoa, né? Mas aqui no meu lugar, pronto, eu trabalho com bolos. E o que eu vejo assim é muita desvalorização do produto da gente, que a gente leva muitas horas para levar um produto, por exemplo, eu que trabalho com bolo para levar o bolo para a mesa do cliente, levo muito tempo, e às vezes o cliente não valoriza e ainda coloca preço no produto da gente. Então tem muita questão da desvalorização, né? Porque ele não entende que você compra um bom produto, leva tempo, horas ali para deixar tudo prontinho para ele e a gente chegar, dar o preço da gente e ele ainda vir colocar preço no produto da gente. É uma situação muito chata. E que às vezes, quando você senta para fazer as contas, a gente ainda vê que sai perdendo. É isso. Obrigado pela colocação. Realmente é isso. Por isso que quando essas questões que a Sandra falou, é justamente fazer as contas para entender, para ver se pode se pensar alguma outra estratégia, ok? Que é essa a ideia de vocês terem essa noção justamente para ver outras estratégias que vocês podem estar conseguindo para estar vendendo produto que vocês consigam, né, ao menos remunerar a mão de obra de vocês e cobrir esses gastos da matéria-prima. Como a Sandra falou dos brincos, pode ser que o bolo também teria que ver quem são essas pessoas, né, que estão, para quem é esse mercado que vocês estão vendendo, né? Se é compra governamental, se são clientes pessoas físicas. A questão da compra governamental, na minha visão, muitas vezes o valor fica tão baixo, não estou falando de todos os produtos, né? Que muitas vezes tem que ter muito cuidado também, porque se você colocar um valor muito baixo, você realmente não vai cobrir esses gastos de vocês, esse custo mesmo do produto com a mão de obra que vocês estão, tem ao menos para remunerar o que foi gasto com os materiais e mais a mão de obra de vocês. Por isso que é essa importância de calcular o custo do produto, para que vocês realmente nos grupos se reúnam para ver realmente quais são outras estratégias que vocês podem estar adotando para vender esses produtos. Acho que isso que é o principal, ok? Só para a gente finalizando, né, mas eu não sei, Sandra vai ver, depois a gente vai ver também, se em algum momento a gente vai conseguir fazer um curso mais presencial com vocês, para que vocês consigam tirar as dúvidas. A gente vê assim agora que essa questão do custo teria que aprofundar mais que 2 aulas, né? A gente vê realmente que é mais uma noção, né? Mas eu acho que com a apostila já dá uma noção bem boa para que vocês consigam calcular esse custo, ter uma noção realmente, tá? Na apostila também fala da sobra, né? Se realmente tivesse resultado, como vocês podem estar pensando aí também em guardar essa sobra para deixar um capital de giro, para comprar uma máquina, também ter um fundo, né, emergencial para acontece algum imprevisto, né? Então, a gente está pensando também nessas sobras, ok? E na página 84 da cartilha, também tem aí uma atividade para vocês fazerem, tá? E aí vocês dão uma olhadinha na cartilha também, tirar mais dúvidas em relação à cartilha, para que vocês refaçam ao menos essas aulas dos cursos, que vocês entendam melhor tudo isso, para que realmente vocês consigam tomar essas decisões realmente, se vale a pena ou não vender naquele público, na venda, na compra governamental, ou se não teria que ver outros pontos de venda que realmente valorizem o produto de vocês, e vocês consigam remunerar essa mão de obra e ainda ter sobras aí para o grupo, ok? E essa atividade não vai dar para fazer com vocês, que é da página 84, mas aí vocês podem também tentar revisar em casa também essa atividade, ok? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, Sandra, a gente já até passou da hora, né? Já é 8, 9 e 6. 9 e 6. Obrigada, Denise. Essa última lição já era mesmo para vocês fazerem no coletivo, né?
refletirem sozinhas, mas principalmente debater no coletivo e respondendo, né, a sua pergunta, Denise, para as mulheres também, que é importante, assim como o primeiro curso que nós tivemos de economia solidária, depois teve uma repassada junto aos territórios, a gente vai fazer essa rodada também com esse curso de gestão. É óbvio que a gente vai trabalhar com todos os assuntos, mas a gente pode, de repente, separar um tempo maior para falar da parte de custos, né? Então, a gente, do tempo que vai falar de todos os outros temas, a gente deixa um momento dedicado para a parte da parte de preços, a parte financeira, né, que talvez seja a mais complexa. Não é que não seja possível trabalhar com ela, mas ela requer um pouco mais de paciência, de dedicação, para a gente poder trabalhar. E aí a gente pode verificar se, vindo novos recursos para o projeto, a gente faça uma edição especial só para a parte financeira e não da gestão como um todo, né? Que eu acho que vai ser importante para todas vocês. Eu acho que é isso. Eu desejo uma boa noite a todas vocês. Denise, muitíssimo obrigada. Encerrando 2 eixos maravilhosos. E aí dizer que não percam a aula de quinta-feira. Nós temos outra parceria com o IFSOL, com a professora Monique, que vai trabalhar com vocês a parte de marketing e a parte de comercialização. Já entra na cartilha nova, a parte digital já deve estar circulando para vocês, eu espero que já esteja na mão de vocês. E aí, para mostrar rapidinho, olha, aqui já é o modelinho da cartilha nova, ela está menorzinha, compacta, para caber na bolsa, né? As mulheres que têm bolsas maiores, põe junto na bolsa, ela tem um plastiquinho aqui para poder proteger mais, para vocês carregarem ela, né, para onde vocês desejarem, tá bom? Então, ela está agora nesse formato aqui. Que legal! Então, assim que a gente conseguir fazer as distribuições para as educadoras, vocês vão começar a receber essa cartilha física também, mas no momento será a cartilha no formato digital, tá bom? Gente, muito obrigada mais uma vez, Denise, obrigada, Marcos, pelo apoio, muito obrigada, professora Helena, pela mística linda, linda, linda hoje, e como sempre, agradecer Cáritas por todo esse suporte aqui conosco, tá bom? Gente, até a próxima terça-feira. Obrigada, mulheres. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.